Bem, pessoal, vamos falar hoje sobre um problema de MDC, né? Do máximo divisor comum, que a gente chama de problema da sacolinha. Vocês vão entender o motivo, tá? Que é um problema clássico, tá? Esse tipo de problema cai bastante dos concursos, tá? Então é um tipo de problema que a gente sempre está revisando, relembrando, tá? Tem a ficha extra que tem vários exemplos de problema do tipo sacolinha, né? E o que consiste? Consiste no seguinte problema, vamos lá. Em uma festa de aniversário, em uma festa de aniversário, tá aqui Joãozinho comprou, tá? 60, coloca aqui chocolates, 80, tá aqui chicletes, e 100, coloca aqui pirulitos, né? 100 pirulitos, tá? E deseja fazer sacolinhas para os seus amigos, né? Amigos que serão convidados. Aqui. Convidados, tá? Aí, a pergunta vamos fazer uma pergunta aqui, tá? Pergunta. Vou colocar uma primeira pergunta aqui. Pergunta, tá? Quantos amigos ele poderá chamar, digo, o maior número, né? O maior número de amigos para que todos ganhem a mesma quantidade de doces, tá? A mesma quantidade de doces. Supondo, né? Supondo que todos, né? Que todos vão ganhar todos os tipos de doces, tá? Então, isso aí poderia ser uma primeira pergunta, tá? Que poderia fazer. Então, como faria esse tipo de problema? Então, vamos lá. A gente vai fazer o MDC, tá? Onde é que descobre que é MDC, tá? Então, primeiro a gente vai ter um problema que ele vai dar algum número e normalmente vai ter algumas palavras-chave, né? Então, vou colocar aqui palavras-chave, está aqui número 2. Palavras-chave para
identificar o problema do tipo sacolinha. Então, normalmente, quando o problema é do tipo sacolinha, aparece, tá? Algumas palavras como maior possível, menor possível, tá? Maior número, menor número, tá? Máximos, máxima quantidade, vírgula, mínima quantidade, vou pegar aqui, mínima quantidade, tá? São alguns exemplos de expressões, né, que aparecem no problema do tipo sacolinha, né? Aí, ó, aqui tem o maior número, por exemplo, maior número de amigos, ou seja, ele quer dividir essas sacolinhas no maior número possível de amigos, tá? Então a gente faz esse problema como que a gente chama de MDC, né? Que é a questão, que é o problema da sacolinha. Então, primeiro de tudo é a gente fazer o MDC desses números, 60, 80 e 100. Então, vamos lá fazer o MDC de 60, 80 e 100, né? Aqui é chocolates, né? Chicletes e pirulitos, tá? Vamos fazer esse MDC. Eu gosto de fazer MDC único, tá? Alguns lugares colocam o MDC junto com o MMC, tá? E para o problema da sacolinha, o ideal é fazer apenas o MDC, tá? Fazer o cálculo do MDC puro, né? Então aqui, ó, vou começar por 2, mas a gente poderia fazer já por 10 aqui. Mas vamos começar por 2, tá? Por 2, aí vai dar 30, aqui 40 e 50, tá? Por 2 novamente, né? 15, né? Aqui vai dar 20 e aqui vai dar 25. Não dá mais, vai dar por 5, né? Não dá por 3 também, né? Por 5, aí vai dar 3, 4 e 5. Pronto. Parou o MDC, né? O MDC é 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Tá? Eu tenho esse MDC aqui. A gente tem que chamar atenção para esses números finais, ó, 3, 4 e 5, tá vendo? Ó? Ele vai fazer parte do problema da sacolinha. Normalmente, ó, a gente vai ter que atentar para esses números finais, tá? E para o MDC, que é esse número aqui, ó, o MDC. Tá? E observa o seguinte, ó, que 20 vezes 3, se você multiplicar 20 vezes esse número aqui, vai dar o 60, né? Se multiplicar 20 vezes 4, vai dar o 80. Se multiplicar 20 vezes 5, vai dar o 100. Tá? Então, qual o primeiro tipo de sacolinha que a gente normalmente faz em festa, né? É essa aqui, né? Chama de primeiro tipo, tipo 1 da sacolinha, tá? Aí, ó, vou fazer 20 sacolinhas, tá? Aí, ó, vou abrir a sacolinha agora, tá? O parênteses agora vai representar as minhas sacolinhas, tá? Então, 20 sacolinhas. Aí, cada sacolinha vai ter 3 chocolates, mais 4 chicletes, né? Aqui tá aqui choque, né? Só para lembrar. Choque, vou botar aqui chicle, né? Chicle. E vou colocar aqui de pirulito. Pirulito, pronto. Então, ó, nessas 20 sacolinhas, eu pego o MDC, coloco aqui, abre o parêntese, aí ó, vai ter 3 chocolates, 4 chicletes e mais 5 pirulitos. Essa é a sacolinha tradicional. Então, a resposta para minha pergunta seria, a resposta, né? Seria 20 amigos, né? 20 amigos ele poderia chamar, e cada amigo desse, né, ia receber uma sacolinha, né, que contendo 3 chocolates, 4 chicletes e 5 pirulitos, ou seja, ao todo, né, seria 11, aqui ó, seria 11 não, 9, 10, 11, 12, né, 12 doces, tá? Seria essa quantidade aqui que está dentro da sacolinha.
Ah, existiria outra forma de fazer a sacolinha? Sim, existe. Na realidade, é isso que eu quero chamar a atenção, tá? Esse tipo de problema, a gente vai fazer as formas possíveis de sacolinha. Essa aqui é a primeira forma possível. Qual seria a forma número 2 fazer sacolinha, tá? Só que não é o problema que ele pediu, tá? Seria outro tipo de problema, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer, tá vendo esse 20 aqui? Vou combinar com 3, aí depois o 20 combino com 4 e o 20 vou combinar com 5, ó. Aí eu vou fazer, por exemplo, 20 sacolinhas, tá? De 3 chocolates, mais 20 sacolinhas de 4 chicletes, mais 20 sacolinhas de 5, né? Pirulitos. Não é comum, né? Mas nesse caso, ó, quantas pessoas eu poderia convidar se eu fosse distribuir sacolinhas desse tipo aqui, tá? Eu poderia convidar 60 pessoas, tá? Só que observa que as pessoas, nesse caso, iam receber doces distintos, né? Tinha pessoa que ia só receber chocolate, tinha pessoa que só ia receber chicletes e tinha pessoas que só ia receber pirulitos, tá? Aí a gente brinca, né? Dá o chocolate para os amigos que a gente mais gosta, tá? Aí os piores doces a gente dá para os amigos que a gente menos gosta. Mas aqui dava para convidar, no caso aqui, ó, eu podia convidar aqui 60 amigos, né? 60 amigos. Aqui, né? Colegas, né? Nesse caso que eu tinha 20 sacolinhas, mais 20 mais 20, com menos doces, né? Só e as sacolinhas eram diferentes. Apenas de chocolate aqui, ó. Apenas de chocolate. Apenas de chiclete, né? Chicle, tá? E aqui de pirulitos, tá? Eu poderia fazer um terceiro tipo de sacolinha também, ó. Tá? Que, ó, eu podia inverter isso aqui, ó. Em vez de fazer 20 sacolinhas de 3 chocolates, eu podia fazer 3 sacolinhas de 20 chocolates. Mais 4 sacolinhas de 20 chicletes. Estou invertendo, ó, tá? Mais 5 sacolinhas de 20 pirulitos, tá? Nesse caso, quantos amigos eu vou chamar aqui? No caso, eu vou chamar 12 amigos, né? 12 amigos. Somando aqui, ó, 3 mais 4 mais 5, vai dar 12 amigos. Não foi o problema que ele pediu, mas eu tinha essa possibilidade de fazer esse tipo de sacolinha aqui, né? Eu teria menos amigos, né? Com mais doces. E as sacolinhas seriam diferentes, só tinha apenas igual ao número 2, só teria apenas chocolates, né? Apenas chicletes e apenas pirulito, tá? É uma sacolinha não tradicional. Aí a pergunta é, poderia fazer novas sacolinhas? Sim. A partir desse terceiro, ó, desse terceiro tipo aqui, eu posso fazer alguns outros tipos de sacolinha, tá? Desse mesmo tipo. Quando isso vai acontecer? Quando ele disser assim, ó, eu quero fazer sacolinhas, tá? De doces distintos, como está aqui, né? Com a maior quantidade de doces possíveis, que é o caso 20, né? Nesse caso, vou ter 20 doces, né? Aqui, ó, vou ter 20 doces para cada sacolinha e com a menor quantidade de amigos, tá vendo? Só que é a mesma quantidade de doces aqui. Mas ele podia dizer assim, ó, mas a minha sacolinha não pode ser maior do que 15, por exemplo. Aqui tem 20, não pode. Aí ele fala assim, ó, minha sacolinha vai ter no máximo 15 ou menos doces. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso, a partir dessa terceira, fazer o seguinte, ó. Isso aqui é a mesma coisa de 3 vezes 2 vezes 10, né? Mais 4 vezes 2 vezes 10. Mais 5 vezes 2 vezes 10, tá? Aí, ó, o que é que eu faço? Eu vou tirar esse 2 aqui, colocar para o lado de fora, ó. Tá vendo? Esse 2 colocando para o lado de fora, multiplicando, ó. Esse 2 colocando para o lado de fora. Aí vou fazer o quarto tipo de sacolinha. Observe que é a partir do terceiro tipo, tá? Vai ficar, nesse caso, 2 vezes 3, você, ó, 6 sacolinhas de 10 chocolates, mais 2 vezes 4, 8 sacolinhas de 10 chicletes, tá? E aqui, 2 vezes 5 vai dar 10 sacolinhas aqui também, né? 10 sacolinhas de 10 pirulitos, tá? Seria outra forma de fazer a sacolinha, tá bom? Aqui, ó, teria outra possibilidade? Sim, teria. Poderia, por exemplo, fazer o seguinte, ó, a partir do número 3, sempre vou fazer só uma puxadinha aqui, né? A partir desse número 3, eu podia dizer aqui, isso aqui é 3, por exemplo, vezes 4 vezes 5, que vai dar 20 também, ó, tá vendo? Aqui é 20, ó, mais 4 vezes 4 vezes 5, ó, também é 20, ó, tá?
mais 5 vezes 4 vezes 5, tá? Aí eu posso colocar o 4 lá de fora. Vai ficar 4 vezes 3, seria a quinta, o quinto tipo, por exemplo. Pode ser 12 sacolinhas, né, de 5, né, chocolates, mais 4 vezes 4, 16 sacolinhas de 5 chicletes, e 4 vezes 5 aqui, né, vai dar 20 sacolinhas também de 5 pirulitos. Então existem algumas formas, né, de fazer a sacolinha. Tá? Qual o grande erro dos demais, que eu vejo pessoas ensinando essa parte de sacolinha, né, de MDC, né, que faz? Bota a criança para decorar, que a resposta ou vai ser esse tipo aqui, ou a soma dessas possibilidades, desses números primos que tem aqui, tá? Números primos, tá? Aí a criança acaba decorando que a resposta vai ser 20 ou a soma desses números. Aí muitas vezes a resposta vai ter tanto a letra A, número 20, como a soma, né, desses números, que vai dar 12, né? Aí a criança, que se não entender esse processo da sacolinha, acaba chutando um ou outro, tá? E algumas vezes nem é nenhuma resposta nem outra. Ela quer, por exemplo, esse quarto ou quinto tipo aqui, tá? Então, esse é o tipo de problema que a gente bate muito. Então, toda vez que a gente vai pegar um problema do tipo sacolinha, mesmo sabendo que a solução é a primeira, tá? A gente explica como se fosse a segunda solução, vai explicando a terceira, até que eles começam a entender todo o processo da sacolinha, tá ok? Então, ó, lembrando que eu fiz o problema básico, que é da sacolinha, né? Que é a sacolinha mais simples, que é essa sacolinha de aniversário que a gente fez, tá? E esse problema se repete. E qual vai ser a solução que o problema vai pedir? Normalmente é uma dessas 3 soluções aqui. Porém, pode aparecer uma quarta solução, uma quinta solução, tá? De fazer formas de fazer sacolinhas diferentes, tá bom? Então, eu sei inicialmente fica um pouco assim, será que eles conseguem entender? A gente faz tanto esse tipo de problema e revisa tanto, tá? Esse tipo de problema, que eles acabam entendendo o processo de fazer as sacolinhas, tá? E também é bem legal, até você pode chutar valores, né, de sacolinhas, né, para poder para que eles pratiquem, né, fazer algumas formas de sacolinhas possíveis, né? E eles acabam entendendo como é que faz esses tipos de sacolinha, tá bom? Então vamos lá fazer um exercício mesmo, tá? Isso aqui foi uma que eu inventei agora na hora, para poder explicar o que é o problema da sacolinha, tá? Vamos fazer um exercício que aí já vai começando a entender aqui como é que identifica o problema da sacolinha. Então vamos pegar esse probleminha aqui, né? O problema da abelha também, ó. Deixa eu botar aqui, deixa eu ajeitar aqui, tá? Vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. Uma abelha, né? Deixa eu apagar essa parte de cima aqui, para não ficar chamando a atenção. Tá? Eu vou subir aqui agora. Tá? Então vamos fazer esse problema da sacolinha agora. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um grupo de 288 abelhas batedoras, né? E o outro grupo de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo-se que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas do menor e maior número de abelhas possíveis, então você redistribui essas abelhas de que forma? Né? Ele queria saber, ele deu uma dica, vê. Como é que eu descubro que é sacolinha? Primeiro ele quer dividir em grupos, dividir em equipes, tá? Ó, tá falando aqui, ó, dividir em equipes e deu alguns números, né? 288 e aqui 360, né? Então vamos fazer primeiro o MDC. Vamos ainda só preparar o problema. Vamos fazer esse MDC aqui 288, né? E 360. Tá bom? Fazer esse MDC. Aí dá por 2 aqui, vai dar 144 e aqui 180, né? Dá por 2 de novo, né? Aqui vai dar 72, aqui 90, tá? Dá por 2 novamente, né? Aqui vai dar 36, né? E aqui vai dar 45. Não dá mais por 2, porém dá por 3, né? Por 3 aqui. Aí vai dar 12 aqui.
né? E aqui vai dar 15. Continuamos por 3, né? Aí aqui vai dar 4, né? E aqui 5. Observa que o MDC acabou. Observa esses dois números aqui, ó. Eles são primos entre si, ó. Primos entre si, tá? Aí vamos fazer o MDC, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. E 8 vezes 9, 72. Tá? O MDC é 72. MDC é 72. Então vamos fazer os tipos de sacolinha, tá? Possíveis, tá? Vê, o primeiro tipo, né, que é a primeira forma de dividir, né? Eu podia fazer o seguinte, eu podia separar essas abelhas em 72 grupos, né? De 4 abelhas mais 4 abelhas abatedoras, né? E 5 abelhas aqui engenheiras. Vou colocar a letra A e letra E aqui para identificar quem são as abatedoras e quem são as engenheiras. Então, ó, podia fazer esse tipo aqui de sacolinha. Podia fazer o segundo tipo, né? Que é sacolinha, nesse caso é grupos, né? Vocês estão entendendo, ó. Podia fazer o seguinte, eu podia fazer 72 grupos, né? De 4 abelhas, no caso abatedoras, né? Tá B, né? Que é batedoras, não é abatedoras não. Que é B. Então B aqui, vou colocar B também do outro lado. E B também aqui. E B. Tá? Fazer mais 72 aqui, né? De 5. Eu estou combinando, ó, esse com esse e esse com esse. É outra forma de dividir em grupos, tá? Ah, eu posso inverter agora. Eu posso fazer, ó, 4 grupos, né? De 72 abelhas, mas que no caso seria batedoras, né? E 5 grupos de 72 abelhas engenheiras. Seria outra forma, tá? Nesse caso, como ele não deu restrição, poderia ter um quarto, né? Uma quarta solução. Deixa eu ajeitar aqui esse número MDC aqui. Colocar aqui embaixo, tá? Isso aqui vai ser o MDC. MDC, tá? Eu poderia ter uma quarta solução sim, tá? Que seria, por exemplo, 72, ó. 72 é igual a 2 vezes 36, né? Aí eu poderia colocar a partir da terceira solução, feito eu fiz na outra, né? Vou fazer uma terceira solução linha. Isso é 4 vezes 2 vezes 36, né? Mais 5 vezes 2 vezes 36. Aí eu, a partir dessa, eu faço a quarta solução, por exemplo. Eu vou fazer 8, né? 8 grupos de 36 abelhas batedoras, né? Multiplicando esse 2 por esse 4 aqui, e esse 2 por esse 5, né? 10 grupos de 36 engenheiros, tá? Seria a quarta solução. Mas no problema, vamos lá, vamos tentar já resolver com essas soluções o problema. O que ele pediu? Ó, observa já que a abelha ela já dividiu já as abatedoras em grupos separados, em grupos distintos. E depois o próprio problema pediu para dividir cada grupo, ou seja, cada grupo separado, né, em equipes. Então a gente não pode misturar as abelhas batedoras das abelhas engenheiras. Então não pode ser essa solução aqui, porque esse tipo de solução tem dois problemas. Primeiro que eu tenho aqui a maior quantidade de equipes, não a maior quantidade de abelhas. E aqui também tá as abelhas misturadas, né? Tanto as batedoras como as abelhas engenheiras estão misturados nesse grupo, tá? Então a solução seria a partir da solução 2, tá? Só que aqui, ó, na solução 2, eu tenho 72 grupos de 4 abelhas batedoras, mais 72 grupos de 5, tá? Nesse caso, eu tenho também a maior quantidade de grupos, só que ele pediu a maior quantidade de abelhas. Então, a solução é essa solução de número 3 aqui, ó, porque eu vou ter 4 grupos de 72 abelhas batedoras, mais 5 grupos de 72 abelhas engenheiras. Então, seria a solução de número 3. E a resposta, quantos grupos tem aqui? Ó? 4 mais 5, 9 grupos, né? 9 grupos com 72 abelhas. Cada grupo, tá? Então, aqui seria a solução letra B. 9 grupos de 72 abelhas, ok? Se ele tivesse dito assim, ó, cada grupo não pode ter mais do que 50 abelhas, né? Então não pode ser, tem que ser exatamente igual ao problema, só que ele botou como se fosse um fator restritivo, uma suposição. Eu tenho que fazer exatamente igual, porém cada grupo tem que ter menos do que 50, por exemplo, abelhas. Então a gente partiria para a solução de número 4. Seria 8 abelhas com 36,
8 grupos com 36 abelhas batedoras e 10 grupos com 36. Só que aqui ele pediu o maior número de abelhas possível, não colocou esse fator restritivo, né? Só estou dando exemplo para vocês entenderem que poderia ocorrer esse fator restritivo e a gente fazer uma quarta solução do problema da sacolinha. Então, de forma geral, toda vez que aparecer maior número possível, menor número possível, pedir para dividir em grupos, equipes, né? Pedir para dividir menor número também, porque olha, observa que maior número de abelha significa a mesma coisa de menor quantidade de grupos. Então ele podia ter pedido aqui a mesma coisa, só que em vez de colocar maior número de abelha, ele podia colocar a menor quantidade de grupos. É a mesma coisa, só com a variável invertida, né? Então também pode aparecer menor quantidade, máxima quantidade, mínimo e máximo, e dividir em grupos quando a criança observa esse tipo de raciocínio, ela tem que identificar que é o problema do tipo sacolinha. E para realmente saber o problema da sacolinha, ela tem que fazer o MDC e a partir do MDC saber executar esses tipos de sacolinha aqui, tá? A gente ensina a executar do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. Normalmente a gente insiste nesses 3 tipos, que são os 3 tipos que mais caem. Quando eles dominam esses 3 tipos aqui que mais caem, a gente começa a botar um fatorzinho restritivo para poder aparecer problemas do tipo 4, inclusive problemas de outro tipo, tá? De outro tipo 5. Mas o que é primordial, eles entenderem, identificar, olhou para a questão, identificou, essa questão é do tipo sacolinha, tá? E fazer essas 3 possibilidades e a partir dessas 3 possibilidades descobrir qual o problema, qual possibilidade que o problema pediu, tá bom? Então a gente ensina a sacolinha dessa forma, não como a maioria do pessoal faz, que é decorando, né? A soma, observa aqui, ó, a soma aqui de 4 mais 5 vai dar 9, né? Que seria justamente os 9 grupos, com 72 abelhas. Aqui é tranquilo, é mais fácil, ó, eu tenho 9 grupos aqui com 72. Mas pode ocorrer do problema pedir alguma coisa diferente. E quem decora essa parte aí, só somando ou colocando 72, cai no risco de errar a questão, tá bom? Então, o que a gente quer é que eles realmente aprendam inicialmente esses 3 tipos aqui de sacolinha e depois a gente coloca uma quarta, uma quinta solução, tá? Então a gente vai colocar no simulado, tá? No próximo simulado, algumas questões, duas questões de sacolinha, inicialmente as mais básicas, tá? Até a terceira solução, depois a gente vai elevar o nível para uma quarta, quinta solução, beleza? Então o problema da sacolinha é mais ou menos por aí, tá? E à medida que vão ser entregues as fichas, né? Vai ter outros problemas de sacolinhas e eu vou fazendo e a gente vai explicando melhor. Ok? Até mais e boa noite.